Imagine a seguinte situação. A pessoa chega no seu consultório, ela tem um braço amputado, ou seja, não tem mais um membro, mas refere que está com dor ainda naquele braço. O que você faz? Bem, eu sou Guilherme Paiva, o Guia da Imagética, e vou te apresentar a terapia do espelho. Um pouquinho da história e do porquê que a gente utiliza ela com esse tipo de paciente, por exemplo. Mas vamos lá. A terapia do espelho ela foi desenvolvida mais ou menos ali em 1995 por Vilayanur Subramanian Ramachandran. A minha pronúncia tá boa, né? Ele é um neurocientista, um neurologista da Universidade da Califórnia em San Diego, do Laboratório do Cérebro e da Percepção. Junto com Kolbe e sua esposa Rogers Ramachandran, eles desenvolveram essa terapia e o que a gente conhece como caixa do espelho, ou caixa de espelho, que é para tratamento justamente dessa dor do membro fantasma, mas a gente vai discorrer um pouco mais sobre isso para a gente entender no que a gente também acaba utilizando. Eles, lá na universidade, trabalhavam e atendiam pacientes justamente com essas queixas. E eles, entendendo como que o cérebro funciona, as representações do corpo no cérebro, começaram então a questionar como que uma pessoa que não tem um membro sente dor nesse local. Como que ela sente dor no membro que ela não tem mais. A partir daí, Ramachandran, principalmente, começou a ter uma ideia e tentar entender qual é o mecanismo por trás dessa sensação, desse relato do paciente. Então, o que ele começou a fazer foi, pegou um paciente que estava com uma sensação da dor fantasma, e nesse caso, o paciente tinha sido amputado há 10 anos por conta de uma avulsão no plexo braquial. E esse acidente que causou a avulsão do plexo braquial, consequentemente fez com que o braço ficasse paralisado. E esse braço paralisado também, para o paciente, tinha uma sensação de estar rígido e totalmente contraído, como se fosse em espasmos. E isso era muito doloroso para o paciente. Depois de muito tempo, na tentativa de remover essa dor do paciente, os cirurgiões fizeram a amputação do membro, visto que o entendimento naquela época era que a dor estava no membro. Ou seja, se eles removessem o braço, a dor também se extinguiria. Mas o que aconteceu foi que a pessoa continuou com dor, mesmo depois do membro ter sido amputado, que é o que a gente chama então de dor do membro fantasma. O que acontece é que essa sensação do paciente, dentro do raciocínio dos neurologistas e principalmente do Ramachandran, poderia estar envolvido com o processamento lá no cérebro, principalmente no córtex somatosensorial, e um conflito sensorial do paciente, devido às informações visuais serem de uma forma ou mostrarem uma coisa para aquele paciente, mostrarem que não tem um membro, por exemplo. Enquanto a propriocepção, tá vendo que eu sei escrever bem, né? Propriocepção do paciente mostrava que o membro não respondia aos estímulos. E o porquê que isso acontecia? E esse conflito gerava no paciente não só essa dificuldade de saber o que realmente está sentindo, o que realmente está acontecendo lá na periferia, mas também levava ele a uma paralisia aprendida, ou seja, de acordo com esses conflitos de informação e o que ele tinha de memória antigamente, que era um membro paralisado, doloroso, espasmado, levou ele então ao que a gente chama de paralisia aprendida. É uma das teorias que tem na terapia do espelho e que era então levantada por Ramachandran. O que ele fez com esse indivíduo foi tentar consertar ou, digamos, normalizar esse conflito sensorial, onde, com estímulos visuais corretos, através da caixa de espelho,
ele fazia com que o paciente visualizasse o membro diferente daquela forma com que ele estava acostumado e principalmente se relacionava com a dor, ou com a paralisia ou o membro espasmado. Além disso, ele conseguiria então também indiretamente influenciar na propriocepção. O que ele fez foi colocar uma caixa de espelho, ou um espelho na verdade, super baratinho para o paciente, sentado numa cadeira. Vocês já viram que o meu desenho também não é bom, né? E aqui, o lado esquerdo daquele paciente que não tinha o braço, ocultado, já que o espelho estava voltado para cá. Ou seja, o paciente visualizava no espelho a sua mão boa, enquanto o lado que tinha o membro amputado ficava ocultado. O que aconteceu? Ele pediu para o paciente simular na mão saudável exatamente o que ele tinha de sensação no membro ocultado, no membro fantasma. A sensação de a posição do membro, a contração vigorosa e o membro parado. A partir de algumas estimulações verbais, esse indivíduo foi estimulado a movimentar e sair daquela posição em que ele visualizava ou percebia o membro oculto. E dessa vez, fazer isso com o membro saudável. O que aconteceu, para surpresa de todos e principalmente do paciente, foi: mudou a minha dor de alguma forma. Eu senti que aparentemente meu membro fantasma não tem mais tanto essa contração. E o que ele começou a fazer então foi repetir esses estímulos visuais, nesse caso corretos, para que ele indiretamente influenciasse não só a propriocepção, mas também a sensação e a percepção desse paciente. E quando ele pediu para o paciente fechar os olhos, esse paciente disse: a minha sensação no membro oculto ou no membro fantasma está voltando e a minha dor está voltando. A partir daí ele pediu para o paciente então abrir os olhos. E o que aconteceu foi, o paciente sendo estimulado novamente no espelho, tinha menos sensação de dor e cada vez mais sensação do membro fantasma, como se estivesse relaxando. O que acontece aqui, dentro da teoria de Ramachandran e do que era discutido pelo que era conhecido antigamente, esses conflitos estavam sendo arrumados. As informações potentes visuais estavam promovendo agora uma correção entre não só ao mapa corporal do corpo no cérebro, mas também uma coerência entre as informações e a percepção final agora sendo entendida de uma maneira saudável, não só saudável, mas também de uma maneira em que o corpo detecta o seu membro de forma não nociva, não capaz de gerar dor. A partir daí, então, eles trouxeram para a gente não só uma nova ferramenta para tratamentos desse tipo de dor, mas também um raciocínio por trás de como a gente trataria a dor e principalmente pelo que a gente entende hoje, o que é a dor. Ou seja, a dor não significa lesão. A dor não está na periferia, a dor não está na parte física, apesar dela ser entendida, apesar dela ser reproduzida na periferia ou no membro. Ou seja, a percepção, a sensação de dor, ela é promovida por algum lugar do corpo, que não é a periferia, ou seja, o cérebro. Porém, ela precisa de informações do corpo, mas principalmente e potencialmente as informações visuais. Ou seja, as informações visuais são muito potentes para nos dar a percepção sobre algo. Por isso, nós utilizamos a terapia do espelho e essa percepção visual do que é saudável para demonstrar para o paciente e tentar modificar a sua percepção ou sensação. Voltando à história,
Esse paciente, então, que tinha uma amputação, dor do membro fantasma, sensação de paralisia, de membro totalmente paralisado, começou a fazer esse treinamento em casa da terapia do espelho conforme a orientação da Ramachandran. E o que aconteceu foi um paciente cada vez relatando menos dor e menos sensação do membro paralisado, ou rígido, ou doloroso. E isso aconteceu ao longo do tempo conforme ele foi sendo estimulado ou foi se estimulando em casa. E outra coisa que aconteceu foi justamente a mudança do mapa corporal, percebido nesse caso. Ou seja, esse paciente começou a ter sensações como se o membro já não estivesse ali, realmente, como não estava, já que ele era amputado. E essa modificação mostrou, então, pelo menos na tese dos autores e desses neurologistas, que nós conseguimos modificar também, de certa forma, não só a função do sistema nervoso somatosensorial, sistema nervoso central, mas também a estrutura, já que muda a representação, a quantidade de área cerebral ativada. O que nós temos aqui então é um pouco da história do que teve no desenvolvimento da terapia do espelho e das teorias que tinham até então com relação aos entendimentos. O que a gente sabe hoje é muito mais avançado com relação ao processo de mecanismos ou o processo de desenvolvimento da dor, os mecanismos correlacionados à dor e à nocepção, as alterações que podem levar o paciente a ter, por exemplo, esse tipo de dor e principalmente como que nós conseguimos, através dessa ferramenta, tratar outros tipos de paciente, como por exemplo, síndrome da dor regional complexa, pacientes com alterações relacionadas à dor e relacionadas ao movimento, como por exemplo pós-AVE, pacientes com distonias e mais recentemente pacientes ortopédicos, já que muito do que é aprendido pelo corpo, pela periferia, também está relacionado ao desuso e algumas alterações secundárias, ou seja, alterações que não necessariamente são por alguma lesão no corpo diretamente. A partir daí, quando a gente promove esses estímulos, principalmente modulando os estímulos visuais, nós modulamos muito a propriocepção e modulamos principalmente a percepção desse paciente sobre a região dolorosa ou a região disfuncional ou a região que não tem mais no corpo, porém tem ainda a sensação. O que eu quero dizer aqui é, por trás de todo esse raciocínio e esse desenvolvimento, nós começamos, assim como na dor, lá com Descartes, relacionados à separação entre corpo e mente, correlacionado entre a mente é separada do corpo e ela recebe diretamente a dor do corpo, nós precisávamos desse tipo de início, desses raciocínios para chegar onde a gente sabe hoje. Nesse formato, nesse raciocínio e nessas teorias, foi da mesma forma. Como a gente sabe mais, mas hoje em dia nós temos essas bases onde nós damos o pontapé para conhecer muito mais sobre dor e sobre tratamentos. Hoje nós utilizamos também a terapia do espelho para movimento, para melhora do movimento. Uma vez que o paciente que tenha, por exemplo, algumas alterações relacionadas à cognição, à emoção, ao comportamento, e ele evita o movimento ou ele tem receio do movimento, nós utilizarmos dessa ferramenta pode refinar aquilo que o paciente tem dificuldade de fazer. Modularmos de certa forma esses comportamentos ou essas reações cognitivas e emocionais, e isso potencializa o resultado, facilita aquilo que o paciente precisa atingir, por exemplo, na forma real, digamos assim, dele no dia a dia. Então aqui fica mais uma ferramenta que nós podemos utilizar, mais uma história que a gente pode conhecer sobre tudo isso. Eu espero que você tenha aprendido e que se interessou por isso, continue acompanhando aqui que vai ter muito mais histórias como essa, aprendizados como esse, e que isso faça diferença também no seu dia a dia. Grande abraço!